Olá, bem-vindos ao canal Adoro História. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal. A Proclamação da República Brasileira, também referida na história do Brasil como golpe republicano ou golpe de 1889, foi um golpe de Estado político-militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e, por conseguinte, destituindo o então chefe de Estado, Imperador Dom Pedro II, que em seguida recebeu ordens de partir para o exílio na Europa. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano, que se tornaria a Primeira República Brasileira. Em novembro de 1889, após a queda do regime monárquico e a consequente instituição da República no Brasil, a Paraíba, assim como as outras províncias, transforma-se em Estado da Federação. Seu primeiro governador foi Venâncio Augusto de Magalhães Neiva, entre 1889 e 1891, quando foi deposto, assumindo em seu lugar um triunvirato, que governou o estado até 1892, quando Álvaro Lopes Machado foi nomeado por Floriano Peixoto para assumir o governo da Paraíba. Em sua gestão foi promulgada uma nova Constituição para Paraíba, foi instalado o Tribunal de Justiça do Estado, bem como colocou em dia o pagamento dos funcionários públicos, construiu vários açudes públicos em todas as regiões do estado. Pavimentou estradas, reduziu a dívida do Estado, aumentou a efetivação da força pública, criou a imprensa estadual, criou a Junta Comercial da Paraíba, a Diretoria de Obras Públicas, entre outras. Seu governo durou até 1896, quando ele renunciou ao cargo para se candidatar ao Senado, assumindo, em seu lugar, o vice-presidente do Estado, o Monsenhor Valfredo Leal e, posteriormente Antônio Alfredo da Gama e Melo. Durante o período da República Velha, entre 1889 e 1930, o poder paraibano era exercido por coronéis e oligarquias que controlavam o Estado. Nessa fase, a Paraíba foi governada por três oligarquias: o venancismo, Venâncio Neiva, o alvarismo, Álvaro Machado, e o epitacismo, Epitácio Pessoa. Em geral, o primeiro período republicano na Paraíba foi caracterizado pelo crescimento da população urbana, bem como pelo crescimento de reivindicações e organização dos trabalhadores, que foram reprimidas durante o governo de Epitácio Pessoa, de 1919 a 1922. Com o início da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a economia da Paraíba entrou em crise, principalmente devido à queda nas exportações do algodão, um dos principais produtos agrícolas do estado. Em 1926, a coluna Prestes, comandada por Luiz Carlos Prestes, Miguel Costa e Juarez Távora, passou pela Paraíba. Nessa mesma época, o estado também teve destaque no cangaço, tendo Antônio Silvino, Chico Pereira e Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, como líderes de bandos que atuaram nas localidades de Cajazeiras, Guarabira, Piancó e Souza. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal. Revolução de 1930. Em 1930, ocorreu um movimento revolucionário considerado o acontecimento mais marcante já registrado em toda a história do Estado. O presidente Washington Luiz, que deveria apoiar a candidatura do mineiro Antônio Carlos, acabou apoiando a candidatura do paulista Júlio Prestes, provocando, por parte de Minas Gerais, sua ruptura com a Aliança Paulista, juntamente com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul, que se uniram e criaram a Aliança Liberal, que indicou Getúlio Vargas para ser candidato à presidência da República e o presidente da Paraíba, João Pessoa, para vice-presidente.
a Aliança Liberal. Foi criada em agosto de 1929 para fazer oposição à candidatura de Júlio Prestes à presidência da República. Formavam a Aliança Liberal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba e partidos políticos de oposição de diversos estados, inclusive do Partido Democrático, 1930, de São Paulo. A eleição de 1º de março de 1930. A Aliança Liberal entrou na disputa eleitoral sabendo, de antemão, que seria dificílima a vitória, tendo apoio de apenas 3 estados. Uma marchinha da época mostra a certeza da vitória que tinham os apoiadores de Júlio Prestes, paraibano com gaúcho e com mineiro. Diz o Julinho, é sopa, é sopa, é sopa. A eleição para a presidência da República foi realizada no dia 1º de março de 1930, um sábado de carnaval, e foi vencida por Júlio Prestes, chamado, pela imprensa de um candidato nacional, com 1.091.709 votos contra 742.797, dados a Getúlio, candidato liberal. Júlio Prestes foi eleito para governar de 1930 a 1934. Sua posse na presidência deveria ocorrer no dia 15 de novembro de 1930. A apuração dos resultados da eleição foi demorada e tensa, se estendendo até maio de 1930. Houve acusações de fraude eleitoral, de ambas as partes, como sempre houve, em todas as eleições brasileiras desde o Império do Brasil. A Aliança Liberal recusou-se a aceitar o resultado das urnas. A Aliança Liberal denunciou que os deputados e senadores, eleitos em 1º de março de 1930, não obtiveram o reconhecimento dos mandatos na Comissão de Verificação de Poderes do Congresso Nacional do Brasil. A Paraíba conflagrada, a República de Princesa. A Aliança Liberal também acusava Washington Luiz de estar por trás de uma revolução, liderada por um coronel do sertão, o Sr. José Pereira Lima, desafeto de João Pessoa. Revolução esta de caráter estadual, ocorrida na cidade de Princesa Isabel, na Paraíba, iniciada em 15 de março, e que visava derrubar o presidente da Paraíba João Pessoa. O governo federal recusou-se a decretar a intervenção federal na Paraíba. O episódio ficou conhecido como a República de Princesa, que só foi dominada pelo governo da Paraíba em agosto de 1930. O combate à República de Princesa foi liderado por José Américo de Almeida, e encerrado quando as tropas de José Pereira entregaram suas armas ao Exército Brasileiro em 19 de agosto de 1930. A República de Princesa foi a última revolução de âmbito estadual da República Velha. O assassinato de João Pessoa. No dia 26 de julho de 1930, João Pessoa, então presidente da Paraíba, foi assassinado por João Duarte Dantas, no Recife, por questões de ordem pessoal. João Duarte Dantas, cuja família era inimiga política de João Pessoa, tivera o escritório de advocacia saqueado. Havia sido arrombado, no escritório de João Dantas, o cofre onde se encontravam cartas e poemas de amor da escritora, Anaide Beiriz, que foram divulgados e considerados escabrosos. Alguns livros de história afirmam que a correspondência foi publicada no Jornal Oficial do Governo Estadual, a União. Outros dizem que as cartas apenas circularam de mão em mão. De qualquer forma, tornaram-se públicas. Foi um escândalo. No dia 26 de julho, quando João Pessoa estava com amigos na Confeitaria Glória, no Recife, João Dantas vingou-se, acompanhado de um cunhado, disparou 2 tiros contra o peito do presidente da Paraíba, dizendo: "Sou João Dantas, a quem tanto humilhaste e maltrataste." João Duarte Dantas foi preso e levado para a casa de detenção do Recife, onde foi espancado e morto. João Dantas dissera que matara João Pessoa para defender sua honra. Oficialmente, suicidou-se. Anaide foi encontrada morta em 22 de outubro, por envenenamento, na capital pernambucana. Outro suposto suicídio.
Apesar de totalmente desvinculado da eleição de Júlio Prestes, o episódio do assassinato de João Pessoa foi o estupim que deflagrou a mobilização armada dos partidários de Getúlio e da Aliança Liberal. O corpo de João Pessoa foi embarcado em um navio, no Recife, em 31 de julho de 1930, para ser enterrado, em 18 de agosto, no Rio de Janeiro. Tanto no Recife como no Rio de Janeiro houve missas solenes e discursos inflamados, colocando a culpa no governo de Washington Luiz pela morte de João Pessoa. No Recife ocorreu um enorme tiroteio. O Largo de São Francisco, em São Paulo, foi palco de um conflito de estudantes no dia 17 de agosto, quando homenageavam João Pessoa. Houve tiros, um morto e 20 feridos, com intervenção da polícia e do exército. João Pessoa promoveu uma reforma na estrutura político-administrativa, instituiu a tributação sobre o comércio entre o interior paraibano e o Porto de Recife, medida que gerou descontentamento entre os fazendeiros do interior. Ficou conhecido como João Porteira. Defensores de João Pessoa alegam que ele combateu as oligarquias locais e era contrário aos interesses de grupos tradicionais, embora sua origem fosse de família de oligarcas. A cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, é assim denominada em memória ao governador assassinado. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal.